força elétrica, campo, lei de Coulomb, campo elétrico, linhas de força, potencial elétrico, diferença de potencial e trabalho no campo elétrico, trabalho e potenciais elétricos. Quer dizer, bastante coisa, né? Mas quem está dentro dessa folhinha aqui? Se eu ver com isso, você já sabe qual parte dela. Lei de Coulomb. Cargas elétricas pontiformes. Então, a primeira coisa que você tem que saber sobre a lei de Coulomb é que ela não é uma força para corpos gerais, é só para corpos que são pontiformes. O que são corpos pontiformes? Tem suas dimensões expressivas, mas eles não deixam de ter massa, né? Tem que ter carga. Então, você tem dois corpos pontiformes, carga Q1 e carga Q2, e eles estão separados por uma distância D, e dependendo do local em que eles estão, cada local vai corresponder a um valor de constante. Dependendo do local que eles estão, a força vai ser K, Q1, Q2 sobre a distância ao quadrado. Então a força ela é proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Vale ressaltar, e aí quase nunca você vai ver isso em outros locais, que dependendo do meio, a força pode ser diferente. A força elétrica no vácuo tem um valor, porque o K no vácuo tem um valor. A força elétrica na água vai ter um valor distinto, mesmo com as mesmas cargas e mesmo com a mesma distância. Porque se eu mudar o meio aonde está inserido essas cargas, a força elétrica vai sofrer alteração. Então no problema ele dá, né? No problema ele dá, né? 99%, Thiago, das vezes o cara vai falar para você vácuo, mas existe a possibilidade de você ter força fora do vácuo, e a gente vai ver pelo menos um exercício aqui. Então no vácuo a gente tem que saber. O vácuo tem que saber. Veja, ele normalmente dá, mas é bom saber. Tá. Vamos lá. Lei de Coulomb. As cargas elétricas pontiformes exercem forças de atração ou repulsão entre si. Essas forças obedecem ao princípio da ação e reação, ou seja, tem a mesma intensidade, a mesma direção da reta que passa pelas duas e sentidos opostos. Além disso, elas atuam em corpos diferentes. Então, ó, quando eu digo, vamos imaginar aqui uma força de atração. Quando eu digo que existe uma força para cá, é a força que um faz em dois. Essa força puxando para lá é a força que um faz na carga 2. E aqui vai ter a força que 2 faz na carga 1. Como são pares de ação e reação, eu posso escrever desta maneira aqui assim. Ok? De acordo com a lei de Coulomb, a força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Cargas de mesmo sinal sofrem repulsão. Mesmo sinal, repulsão. Cargas de sinais contrários sofrem atração. Beleza? E aí eu fiz a representação mais genérica da lei de Coulomb. Então você que já fez curso, não viu isso, dá uma prestada de atenção aqui. Ó, a força no meio X. Então, que meio é esse? Pode ser água, gasolina, ar, pode ser o vácuo, não sei. A força no meio X, ela vai ser igual a 1 sobre 4π é X vezes Q1, Q2 sobre a distância ao quadrado. Então, quando você olha para cá e faz uma comparação rápida, você percebe que esse Kx, que é a constante eletrostática do meio, ele pode ser representado como 1 igual a 4π é X. Esse é X é o que a gente chama de permissividade elétrica do meio. Ok? Então, ó, todos olhando para a folhinha, conseguem identificar isto aqui? Consegue identificar isso aqui na folhinha? Dá uma olhada aí. Fx é igual, abre parênteses, 1 sobre 4πx, fecha parênteses, Q1, Q2, dividido por d ao quadrado. E esse cara aqui todo é Kx. Todos conseguem visualizar isso? Ó, é X, permissividade elétrica do meio X. É zero, permissividade elétrica do
vácuo. Então, quando eu estou falando do vácuo, aí eu coloco um zerinho aqui. Isso aqui significa constante eletrostática do vácuo. Isso é escrito dessa forma, ó. 1 sobre 4π é zero. E esse é zero é que é colocado aí na lista. 8,9 vezes 10 elevado a menos 12 Coulomb ao quadrado, Newton ao quadrado, ou Newton vezes metro ao quadrado. Eu tenho que decorar isso? Não, não tenho que decorar isso. Nunca vi questão cobrando diretamente que você soubesse isso. Mas eu quero que você entenda que, ó, em função desse valor, 1 dividido, fazendo na calculadora, 4π vezes esse valor, isto aqui vai dar um valor que vale 9 vezes 10 a nona Newton metro Coulomb ao quadrado, que é o valor que normalmente você aprende e você decora. Qual o valor da constante elétrica do vácuo? 9 vezes 10 a nona Newton metros por Coulomb ao quadrado. Tudo bem? Todo mundo acompanhou? Então, até aqui não tem muita novidade. O básico que vocês vão ver é sempre assim, ó. Força elétrica no vácuo é igual a K0 no vácuo, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Quanto vale o K do vácuo? 9 vezes 10 a nona, e aí vai ter que fazer conta para chegar na resposta. Tomar cuidado na hora da distância, porque a distância tem que estar no sistema internacional, tem que estar em ela. Lembrar que é o quadrado da distância, então tem que fazer o quadrado de todo mundo que está lá. Daqui a pouco a gente faz. Continuando então, a constante de proporcionalidade é essa aqui, ó. Constante de proporcionalidade, K, ela não depende das cargas ou da distância entre as mesmas. O valor de K é um valor que não depende das cargas e nem depende da distância. Ele depende de quem? Da permissividade. Né? Aí eu mudei as cargas, vai mudar o K? Não, não vai. Eu tinha uma carga de 1 Coulomb e outra de 2 coulombs no vácuo. Agora eu vou colocar uma de 10 e uma de 40. Vai mudar o valor de K? Não. O K depende do meio. Então, ela independe, como disse, das cargas e da distância entre as mesmas. Mas no meio, ela depende do meio, se situa e do sistema de unidades totais. Quanto menor for o valor numérico da permissividade, maior a facilidade de propagação do campo elétrico. O valor da permissividade do vácuo é o menor possível. Então, esse cara aqui é o menor valor de permissividade. Se esse cara é o menor valor de permissividade, esse é o maior valor de constante. Qualquer valor de constante em outro meio que não seja o vácuo, já vai ser menor. Então imagina, fiz uma experiência entre essa carga 1 e essa carga 2, eu tenho uma força de 10 newtons no vácuo. Se eu passo isso para a água, o que você pode me dizer sobre a força? Fica menor. É menor que 10 newtons. Quanto é? Aí eu teria que saber o valor do carro, teria que fazer a conta. Mas uma coisa é certa, ela é menor. Todos acompanharam? Todos entenderam que ela vai ser menor? Podemos obter o valor da razão entre a permissividade do meio X e a permissividade do vácuo. Essa grandeza adimensional é chamada de constante de elétrica relativa. Então, se eu faço a divisão entre a permissividade do meio X e a permissividade do vácuo, eu vou ter isso aqui. Eu posso escrever assim: X é igual a E0 vezes ER. Quando eu faço isso, eu posso olhar para essa fórmula aqui e escrever agora assim: Fx é igual a, abre parênteses, 1 sobre 4π vezes, em vez de escrever x, eu vou escrever E0 vezes ER, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Agora, vê se você visualiza o que eu estou te falando. Esse cara aqui, 1 sobre 4π é 0, não é o K? O K do vácuo? Não é esse sujeito aqui? Então eu posso escrever assim: Fx é igual K0, Q1, Q2
sobre D ao quadrado vezes 1 sobre a permissividade relativa. Está aqui ainda. Quem é esse sujeito aqui todinho? É a força no vácuo. Não é? Então, Fx é igual à força no vácuo dividido pela permissividade relativa. Então, veja se eu conseguir alcançar o meu objetivo. Você tem que saber calcular a força elétrica no vácuo. Porque o K você tem que decorar 9 vezes 10 a 9. Né? Se ele mudar de meio, ou é uma questão teórica para você saber responder rapidamente, que é menor, né? Mudou de meio, o que acontece com a força elétrica? Se eu nunca tivesse te dito isso, você poderia ficar na dúvida agora. Pega a folha aí, por favor. Você poderia ficar na dúvida. Pô, será que aumenta? Será que diminui? Será que fica igual? Agora você já sabe. Mudou no vácuo, a força vai ficar sempre o quê? Menor. E para você poder fazer algum tipo de conta, manipulação algébrica, ele vai ter que te dar o valor de quem? Relativo. Da permissividade relativa. Então o que eu faço para encontrar a força na gasolina? Calma aí, mudou do vácuo ou mudou para o vácuo? Mudou do vácuo para o vácuo. É português? Espera aí. Mudou do vácuo, né? Ele estava no vácuo e agora ele encontra isso em outro meio. Por exemplo, gasolina, água. Mudou o meio, mudou o valor de K, Aí a divide força por vai vácuo. diminuir. Né? A força vai diminuir. Saiu do vácuo, foi para outro meio, vai diminuir. Se eu tiver que fazer conta, o que ele tem que me fornecer? Relativo. A permissividade relativa. E aí, em vez de fazer essa conta toda maluca, desespero, o que você vai fazer? Acha do vácuo e divide pela permissividade relativa. Quer dizer, a questão é fácil, muito fácil, mas se você não tiver esse conceitual, na hora da prova o cara, porra, peraí, eu nunca aprendi 9 vezes, eu sempre aprendi 9 vezes 10 a 9, o cara está falando que o cara agora tem um X. Ela não entendeu o quê? Tudo? Ah, então senta aqui. Eu estou acostumada a ter aquela outra fórmula. Então, mas eu estou explicando a meia hora. Vem cá. Não, mas eu estou perdendo esse 1/4, né? Esse 1/4 pi é X. Então, ó, vou explicar passo a passo. Você vai prestar atenção. Eu estou prestando atenção. Essa aqui é a lei de Coulomb. Essa é a lei de Coulomb quando você usa duas cargas separadas por uma distância V. Você sempre decorou que esse valor aqui é quanto? 9 vezes 10 a 9. Mas esse valor 9 vezes 10 a 9 é só quando o K for o K do vácuo. Aí eu falei aqui que 99% das questões ocorrem no vácuo. Todo mundo vai fazer sempre esse mesmo exercíciozinho aqui. Mas existe uma outra maneira de você visualizar o exercício. Outra maneira de você visualizar o exercício, fazendo a força atuar em outro meio. Deixa eu pegar essa porta aqui. Quero descer nas pernas. Aqui, olha pra cá. Então, vamos lá. O que acontece? Quando a gente está falando de vácuo, é esse valor 9 vezes 10 a 9 e acabou. Aí eu queria, o que eu falei? Vamos tentar ver o que é mais difícil. A força atuando no meio X. Se a força está atuando no meio X, esse cara aqui é o 9 vezes 10 a 9? Não. 9 vezes 10 a 9 é só quando é no vácuo. Eu sei que é o Kx. Mas como é que eu calculo esse Kx? Quem é esse Kx? Esse Kx é 1 sobre 4π é X, permissividade elétrica do meio. Então, dependendo da permissividade elétrica do meio, eu tenho um valor de K. Beleza? No caso do vácuo, a permissividade elétrica, é essa aqui. Que eu falei e não precisava decorar, mas que eu queria que você soubesse onde ele estava vindo. Por isso que dá aquilo ali? Se eu pego esse valor e coloco aqui, esse valor que vai ser dado é esse aqui, que vocês nunca tinham ouvido falar disso aqui. Não. Normalmente você só faz isso aqui e faz uns pontos repetindo. Então, ó, da onde vem esse valor K, essa constante? Da permissividade elétrica. A teoria diz que o menor valor de permissividade elétrica é no vácuo. Quanto menor isso aqui, maior é o K. Então, permissividade e constante são grandezas inversamente proporcionais. Bicho o campo inteiro, né? Inversamente proporcionais. Tudo bem? Todo mundo acompanhando? São inversamente proporcionais? Se esse cara aqui é o maior valor, a maior força elétrica possível é quando
No vácuo. Se eu tiro do vácuo e coloco em outro meio qualquer, a força já vai ficar o quê? Menor. Menor. Então eu tenho duas abordagens. Uma abordagem teórica que eu posso fazer para vocês, duas cargas colocadas no vácuo a uma distância D apresentam uma força E. Ao transpormos essas cargas com o mesmo valor, mantendo a mesma distância, o que acontecerá com sua força? Aumentará, permanecerá constante, diminuirá? Não temos condições de responder. Diminuirá, beleza? Outra coisa que ele pode fazer, aí é um pouquinho mais difícil, é te dar conta, te botar para fazer conta. Duas cargas separadas uma distância D num líquido X apresentam que força? Sabendo que sua permissividade relativa vale 5. Aí tu, permissividade relativa? Eu nunca ouvi falar nisso. Então, vamos voltar. O que é a permissividade relativa? Se eu pego o E do X do meio e divido pelo E do vácuo, eu tenho a permissividade de EX em função da permissividade relativa. Então, ao invés de escrever EX, eu agora vou escrever E0 vezes ER. Onde era EX, agora é 0 vezes ER. 1 sobre 4π é 0. 1 sobre 4π é 0 é o K do vácuo. Botei aqui K do vácuo. Vezes Q1, Q2, Q1, Q2, dividido por D ao quadrado, sobrou esse cara aqui, não sobrou? Quem é esse cara? Permissividade relativa que ele tem que ter falado no problema, senão não vai dar para você fazer. Sabendo que a permissividade relativa vale 5. Então, cara, o que eu vou fazer? Você vai fazer a conta para encontrar a força no vácuo e vai dividir pelo valor que foi dado de permissividade relativa. Se a força vale F no vácuo, quanto vale no meio X de permissividade relativa 5? Aí divide. F sobre 5, acabou. Aqui, ó. Permissividade relativa é adimensional, porque uma unidade sobre a outra. Não, é só precisar entender. Tem duas abordagens que eu posso fazer. Força elétrica, 99% das questões. Lei de Coulomb, aplicação direta da fórmula. Calma aí, formula aí a questão. Se eu tenho duas cargas, elas são separadas com uma distância D, como é que eu calculo pela lei de Coulomb a força? Constante. K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Mas esse K é 9 vezes 10 a 9? Se for no vácuo. Só se for no vácuo. Saiu do vácuo. Licença, boa noite. O que eu quero dizer com vocês agora? Eu não quero perder muito tempo aqui não. Vamos lá. Aplicação de fórmula é aquilo ali que a gente aprendeu. Só que vocês estão viciados com o K valendo sempre o quê? 9 vezes 10 a 9. Duas perguntas então. Primeiro, saiu do vácuo e foi para outro meio, o que acontece com a força? Diminui. Diminui. Resposta teórica. Diminui. Entenderam? Diminui. Resposta de conta, numérica. Uma força F, calculando lá a força deu F no vácuo. Sabendo que a permissividade relativa vale 2, quanto vale a força no meio em questão? Pega e divide pelo. F dividido por 2. E acabou. Fala. Primeiro, dois tipos de abordagem. Teórica. O que acontece quando sai do vácuo para o outro meio? Diminui. Se eu te der a permissividade relativa, o que você tem que fazer com esse valor de permissividade relativa? Pegar o do vácuo e dividir. Pega a força do vácuo que você sabe calcular, 9 vezes 10 a nona, e divide pela permissividade relativa. Foi? Vamos para as questões. Questões 1, 2, 3, 4 e 5. Faz. 1,